Vamos iniciar mais um estudo. Irmã Rosângela, por favor, a oração. Amém. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te damos graças, Senhor, porque através do teu enviado Paulo, tu dissesse que todas as coisas cooperam para o nosso bem, de acordo ao propósito ao qual fomos chamados. E tudo isso, Senhor, os caminhos que trilhamos, as pessoas que conhecemos, pelos lugares que andamos e passamos, contribuiu para que nós chegássemos nesse dia hoje, Senhor, com o entendimento que nós temos, Senhor. Nós te louvamos porque sabemos que muitas das vezes não são os caminhos que nós escolhemos, mas que tu já determinou que nós deveríamos passar. Obrigada porque todo esse processo, Senhor, tem nos ajudado a abrir a nossa mente, a tirar as vendas, Senhor, e as cascas dos nossos olhos, Senhor, a ter a renovação da mente, como a tua palavra diz, levando cativos os nossos pensamentos à tua presença, restaurando as veredas antigas da fé, Senhor. Nós te louvamos por isso. Eu te agradeço por cada família aqui representada. Eu peço a tua bênção específica para cada um deles, Senhor. Tu conheces a necessidade de cada um dos irmãos aqui. Abre o nosso coração, que as palavras que saiam da boca do nosso rabino, Senhor, sejam palavras direto do teu trono, Senhor, para que possa dividir a nossa alma do espírito, Senhor, e trazer a transformação, o amadurecimento que nós precisamos, Senhor, na fé. Nos preparando para os próximos dias, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que não venhamos a esmorecer, mas permanecemos firmes na rocha que é Jesus. É em nome dele que eu oro e eu agradeço. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Hoje é um dia especial, porque é um dia em que o povo de Deus se reúne. No começo do movimento de retorno, né, de Techuvá, eu fiquei muito apreensivo, imaginando como nós iríamos conseguir levar esta palavra a várias pessoas no mundo. A Sheolan, ela começou há 25 anos atrás, dentro de uma igreja batista, como uma missão judaica. Porém, naquela época, nós não tínhamos nenhum dispositivo como nós temos hoje. Já tinha o celular, mas não tínhamos essa possibilidade de falar com as pessoas, como nós temos aqui, pessoas de vários lugares, né? Às sextas-feiras, normalmente, nós temos até o nosso irmão Wellington, que morava no Rio Grande do Sul, agora está morando nos Estados Unidos. Então, eu nunca imaginei, na época, que nós teríamos essa condição de pregar a palavra através de um aparelhinho como esse e alcançar tantas vidas. Nós não podemos duvidar do poder de Deus. Mesmo que o Senhor Yeshua disse, haverá fé na terra quando o Filho do Homem retornar. E hoje o que menos nós achamos é fé. Mas ele também disse, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu vou estar. E nós temos plena consciência que podemos encontrá-lo hoje aqui entre nós. Nós temos nos três canais no YouTube vários vídeos. E ali você pode encontrar a resposta de alguns desses vídeos, das suas inquietudes, das suas necessidades. O irmão Pedro me pediu que ele queria saber um pouco mais da questão da lua nova. Eu vim aqui para o escritório, era por volta das 8 horas, vou aproveitar e fazer o vídeo, depois vou postar para vocês, explicando, né, para aqueles que estão chegando, o funcionamento da lua nova. Porém, não é o nosso tema hoje. O nosso tema é mais assim, hoje vai ser mais um bate-papo explicativo para vocês. Nós vamos falar sobre a questão da lei de Deus, a questão dos ensinos que Deus deu ao homem. Muitas vezes nós ficamos focados a partir de Moisés, a partir do Sinai, a partir da Torá, como sendo a base inicial da fé do povo de Deus. E isso não é verdade. Por que não é verdade?
Lá no Jardim do Éden, quando Deus colocou o casal, e eles tiveram seus filhos, Caim e Abel. Todos sabemos da história. Abel morreu. Caim se afastou dos caminhos do Senhor. E Deus deu um filho exatamente igual a Abel, chamado Sete. E esse filho teve um filho, chamou Enos. E a Bíblia diz que foi a partir de Enos que os homens voltaram a invocar a Deus. Eu fiz uma pequena conta. Desde Adão, ali do surgimento dos seus primeiros filhos, que a Bíblia não dá muitos detalhes, mas eu fiz uma pequena conta. E cheguei mais ou menos a um número de 250 anos em que Caim matou Abel, nasceu Sete, que os homens pararam de invocar a Deus e começam a invocar a Deus a partir do neto de Sete. Da linhagem de Sete vai nascer um homem chamado Enoque. E a Bíblia diz que esse homem, ele andava com Deus. E os descendentes de Caim tentaram matá-lo. Para que ele não morresse nas mãos daqueles ímpios, Deus o tirou dali e o levou para outro lugar. Surgiu-se a lenda que Deus levou para o céu. Mas isso é lenda, porque o próprio Senhor Jesus disse que ninguém subiu ao céu a não ser ele que de lá desceu. E quando nós vamos para Hebreus, capítulo 11, nós vamos ver que ele está na relação dos salvos. E no próprio livro de Hebreus, diz assim, todos eles morreram, inclusive Enoque, Elias, sem terem recebido a herança. No caso de Elias, que é outra história, nós vamos encontrar Elias, depois que ele confrontou Jezabel, matou os seus líderes religiosos, que eram 850. Ele desaparece da história. Diz que apareceu um carro de fogo, separou ele de Eliseu, o talite dele caiu sobre Eliseu e ele foi arrebatado, foi tirado de lugar. Nós vemos outro caso de arrebatamento quando Filipe foi arrebatado para pregar para o eunuco, que na verdade não era eunuco, a palavra eunuco em hebraico é muito parecida como general. Na verdade, ele era um general etíope, porque se ele fosse eunuco, ele não poderia ter entrado no templo. Aí você percebe que as traduções são bem confusas. Da mesma forma que eles também ensinam que Elias foi alimentado por corvos. Não faz o menor sentido. Por que não faz o menor sentido? Porque a palavra corvo e árabe são iguais, porque no hebraico não tem vogal. Na verdade, Elias, havia uma caravana que passava perto da caverna que ele estava e deixava os alimentos para ele. E da caverna saía a água. Então, nós vamos ter muitas confusões de traduções, as pessoas criaram muitas lendas, mas não é o caso. Vamos voltar lá para onde eu quero chegar. Depois de Enoque, nós vamos ter ali outros personagens. Vai vir Matusalém, que a Bíblia diz que foi o homem que mais viveu, provavelmente porque era um homem muito ligado a Deus. Depois nós vamos ter Noé. E a Bíblia diz que Noé era um homem justo na sua geração. Isso é importante vocês notarem esse detalhe. Ele era justo na sua geração. O que significa isso? Da maneira que nós nos portamos na nossa geração, existe um diferencial. Na época em que ele vivia, a impiedade havia ultrapassado os limites toleráveis de Deus. Perdão. Então, ele conseguiu se destacar em justiça num mundo de impiedade total, como nós estamos vivendo hoje. E Deus chega para ele e orienta ele que ele deveria fazer uma arca para salvar a família dele. E deveria salvar
um casal de animais impuros e 7 casais de animais puros. Porque toda a criação de Deus seria destruída, como aconteceu. A ciência comprova a existência do dilúvio, a arqueologia comprova, né? Porém, aonde eu quero chegar nesse primeiro momento? Logo de primeira, em Gênesis capítulo 2, versículo 2, nós vamos ver que ali Deus estabelece um dia de guarda, o 7º dia. E esse dia foi separado e foi abençoado por Deus. Não existia ainda praticamente nada no seu casal. Em Gênesis capítulo 1, 31, diz assim: e Deus viu que tudo que ele fizera era muito bom. Era maravilhoso. E para coroar aquela maravilha de criação, ele criou um dia especial. O 7º dia tem esse propósito. Não é para que nós deixamos que esse dia sirva para dormir o dia inteiro. Não é para que nós pegamos esse dia e ficamos ajoelhados em cima de milho e lendo a Torá. Não é para isso. É um dia deleitoso, um dia de alegria, um dia de festividade para louvar a criação divina. Quando nós usamos o Shabat para fazer os nossos próprios interesses, nós estamos transgredindo e dizendo para Deus que a criação dele não foi tão boa assim. Por isso que ele diz: abençoou e santificou. Nenhuma outra criação de Deus ele abençoou e santificou o 7º dia, ou um dia qualquer outra coisa qualquer. Ele escolheu o 7º dia. Primeira coisa. Porém, nós achamos que o 7º dia só foi dado para Moisés. E não é verdade. Ele foi recuperado para Moisés e os israelitas. Por quê? Nos 400 anos que eles ficaram no cativeiro, na escravidão, eles deixaram de cumprir esse princípio. E foi necessário Deus pegar e escrevê-lo numa pedra. E se você observar, esse mandamento é o maior que está na Torá, está ali na pedra, nos 10 mandamentos. Ele é bem descritivo. Por quê? Eles perderam essa lacuna de tempo, esses 400 anos que eles ficaram lá, foi perdido. Da mesma forma que nós estamos aqui no Brasil há mais de 500 anos, os nossos antepassados que chegaram aqui, sendo que a grande parte eram de judeus, eles abandonaram o 7º dia com medo das represárias da igreja, e os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, tetranetos, acabaram se esquecendo desses princípios. E essas pessoas estão sendo resgatadas agora como os israelitas foram. Muitos de vocês aqui são oriundos da casa de Israel. Seus antepassados, antes da perseguição da Inquisição, celebravam o 7º dia. Porém, em virtude da perseguição, deixaram de servir ao Senhor. E hoje vocês estão sendo resgatados. E vocês podem resgatar essas vidas. Voltando lá para Noé. E Deus disse: olha, Noé, você vai separar um casal de animais puros e 7 de animais... Perdão, um casal de animais impuros e 7 de animais impuros. Puros. Por quê? Aí Noé... aí complicou. Tudo bem. Fazer a arca, eu até dou um jeito. Porque é pegar madeira, serrote, né? Prego, eu vou construir. Até aí tudo bem. Mas que história é essa de puro e impuro? Será que ele falou isso? Quando você lê a história dele, ele questionou a Deus o que era puro e impuro? Claro que não. Ele sabia, porque desde lá do Éden, Deus já havia orientado a eles o que era puro e o que era impuro.
Deus já havia orientado o 7º dia. Deus havia orientado a Abel e Caim como trazer ofertas de gratidão. Aquela oferta que Caim e Abel trouxe não era para remissão dos pecados, era oferta de agradecimento. Então, eles sabiam do 7º dia, eles sabiam das questões das ofertas, eles sabiam os alimentos que eles podiam comer e não comer. Noé tinha plena consciência disso. Ou seja, esses mandamentos já eram o quê? Observados. Não era novidade alguma para eles. Esses princípios eram observados. E ainda não existia o quê? Israelita. Não existia Torá. Mas já existia a guarda dos mandamentos. Continuando. Um dos filhos de Noé chamado Shem, ele vai ter um descendente chamado Abraão. O pai de Abraão, Tera, era um apóstata. Abraão, não. E Deus ordena que ele saia do meio daquele grupo de pessoas. Diz, olha, saia daí. E vai para um lugar que eu vou te mostrar. Nós conhecemos a história. Ele leva um sobrinho que ele criara como filho, Ló. A história, você sabe, de Sodoma e Gomorra. Há uma guerra. E Ló é levado como cativo. As riquezas de Sodoma, Gomorra e das outras 3 cidades são roubadas. E agora, Abraão e o seu grupo de homens, que ele tinha um pequeno exército, vão atrás, conseguem vencer, recuperam os cativos, recupera todas as riquezas e volta. E ele encontra um homem, um rei, um sumo sacerdote chamado Melquisedeque. E Melquisedeque traz a ele pão e vinho e faz uma aliança com ele. Passará alguns séculos, o Filho de Deus, Yeshua, na noite que foi traído, ele chama os seus discípulos, lá no cenáculo, aonde eu estive, aonde Deus me curou. E ali ele faz a mesma aliança com o pão e o vinho. Vamos voltar para Abraão. E Abraão, imediatamente, com reconhecimento da autoridade espiritual de Abraão, de Melquisedeque, paga dízimo de tudo o que ele conseguiu resgatar. Ou seja, Abraão tinha consciência da questão de dízimo. Abraão tinha consciência da questão alimentar. Abraão tinha consciência da questão do sábado. Quando Abraão foi oferecer seu filho Isaque, ele não pegou um porco. Ele pegou um carneiro. Então percebam que antes do Sinai já existia mandamentos que eram observados. Já existiam mandamentos que eram ensinados. E eles já acreditavam que viria o Messias no futuro. Lá em Judas fala que Enoque pregava a vinda do Messias. Olha que coisa interessante, irmãos. A maioria de nós nunca paramos para pensar nisso. Ou seja, antes, na época de Abraão, já se sabia de tudo, já se praticava princípios. Vai ser os descendentes de Abraão. Isaque vai ter 2 filhos, Esaú e Jacó. De Jacó virá os 12 filhos, seriam as 12 tribos. Porém, esses filhos conheciam o sábado, a alimentação, as ofertas, os dízimos, tudo aquilo que era pão e o vinho, eles já tinham noção disso, das alianças. Só que os seus filhos, Jacó desce com 70 pessoas lá para o Egito. Aquelas 70 pessoas vão se multiplicar,
vão se tornar praticamente 2 milhões de pessoas, vão ser escravos e vão se esquecer desses mandamentos. Por isso que Deus vai dar para eles, novamente, a Torá. Só que agora Deus vai estabelecer um novo ministério, um novo sacerdócio, que era o sacerdócio araônico. Como seria estabelecida uma nação física que deveria ter governo, deveria ter exército, deveria ter polícia, deveria ter contadores, deveria ter coletores. Um país. Então, ele vai dar leis específicas para manter a nação, leis para a família, leis de propriedade, vai estabelecer várias leis porque é uma nação. E entre esses mandamentos, ele vai trazer aqueles mandamentos que era guardado ali pelo sacerdócio de Melquisedeque. Então, as leis que eram guardadas antes são acopladas às novas leis do Estado. E essas leis vão perdurar até a morte de Yeshua no Calvário. A Bíblia relata que quando Jesus morreu no Calvário, o que acontece? O véu se rasgou de alto a baixo. O que significa isso? Aquele sistema araônico deixa de existir. E Hebreus, né, como nós estamos estudando o livro de Hebreus, fala que Yeshua sobe e se apresenta ao Pai. E agora ele assume novamente a posição de sumo sacerdote, segundo aquela ordem anterior ao período do Estado de Israel. Não esse Estado agora, o Estado de Israel das 12 tribos. E agora reinicia novamente o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, nós estamos há praticamente 1996 anos sob o sacerdócio de Melquisedeque. Nós não estamos sob o sacerdócio araônico. Quais os mandamentos que não estamos mais obrigados a observar? É simples. Nós não matamos mais o cordeiro de Páscoa, porque o cordeiro de Deus já foi morto. Nós não matamos mais o bode Azazel, nem o bode da expiação, nem a novilha vermelha, porque Yeshua já cumpriu esse papel. As leis do Estado, do país que regia Israel, nós também não celebramos, porque não existe esse país. Existe hoje o Estado de Israel, que é um Estado moderno. Então, esses princípios nós observamos mais. Porém, os demais mandamentos, nós vamos ter que trabalhar em cima dele. Por exemplo, quais mandamentos que nós não temos hoje que observar? Aquele sistema de, a cada 50 anos, ter que devolver as propriedades, porque nós não estamos em Israel. Isso não precisa. A cada 7 anos, a terra descansar. Esse também não temos mais, porque nós não estamos em Israel. As ofertas que eram dadas para os levitas e os dízimos que eram dados para os levitas, esse não funcionam mais. Por quê? Porque nós não temos mais o templo, não temos mais a casa de Israel. Porém, os dízimos e as ofertas que o sistema Melquisedeque estabeleceu, esses estão em vigor, como diz o livro de Hebreus. Ele é muito claro em especificar que esse permanece em vigor. Por quê? Porque nós vamos chegar com esse sistema do sacerdócio de Melquisedeque até a volta de Yeshua, quando ele vai estabelecer o seu reino. Quando Yeshua estabelecer o seu reino, alguns princípios que nós não observamos, não vamos observar mais. Hoje nós celebramos algumas festas bíblicas porque foi estabelecido pelos apóstolos, confirmando essas festas. Por exemplo, Zacarias, ele fala da festa dos tabernáculos, no milênio. Isaías fala da festa da lua nova e do sábado, no milênio. Então, essas festas
no milênio nós vamos observar. E agora? Nós celebramos o Ano Novo, que é em Abib, março ou abril. Não esse que vai vir agora, o bíblico. Nós celebramos a festa dos pães ázimos, porque Paulo nos orienta a celebrar essa festa para que possamos tirar o pecado do nosso meio, o pão fermentado. Nós não celebramos mais a morte, né, do cordeiro ali, a gente não faz isso. Porém, Yeshua estabeleceu o que ele fez quando foi feito o Melquisedeque com Abraão, o pão e o vinho, Yeshua estabelece o pão e o vinho. Então, nós celebramos no dia 14 do mês de Abib, à noite, a ceia de Yeshua. Então, a nossa ceia é anual, ela é celebrada no dia 14. No dia 15 à noite, nós iniciamos a celebração dos pães ázimos, uma semana sem fermento. No 8º dia, nós descansamos, porque é um Shabat. Então, essa festa está em vigor. A festa de Pentecostes, de Shavuot, nós celebramos porque ela mostra duas coisas: o derramamento do Ruach, do Espírito, e a colheita final. Nós celebramos trombetas. Por que celebramos trombetas? Porque anuncia a volta de Yeshua. Nós celebramos Yom Kippur? Não. Por quê? Porque Yeshua já pagou o preço. Ele já cumpriu. Se eu for jejuar para pedir perdão pelos meus pecados, eu estou anulando o sacrifício de Yeshua. Mas é um Shabat. Então, nesse Shabat, nós descansamos e celebramos a vida. Celebramos o grande milagre que Yeshua fez. Celebramos qual outra festa? Tabernáculos, porque tabernáculos significa o milênio. Então, o 1º e o 8º dia são Shabat, então nós celebramos. Perceberam? Então, o que acontece? Aqueles mandamentos que estavam ligados ao Estado, ao país, esses deixaram de existir. Porém, aqueles que estão ligados à história da redenção permanecem. Quando nós lemos lá no livro de Hebreus, ele nos traz uma luz maior. E eu vou fazer uma sugestão para os irmãos. No YouTube, você consegue achar o livro de Hebreus falado. Quando você não tiver muita coisa para fazer, procure escutar todinho. E você vai notar detalhes que, lendo, você não percebe. E ali esclarece muito bem a nossa fé. Que é uma fé que não está disputando com outros grupos religiosos. Eu sou do judaísmo messiânico. Eu sou do judaísmo nazareno. Aí os judeus ortodoxos dizem, não existe judaísmo messiânico e não existe judaísmo nazareno. E eles estão certos. Por que não existe? Porque é incompatível. O judaísmo é os fariseus que eram arqui-inimigos de Yeshua. Como pode ser os arqui-inimigos agora serem crentes em Yeshua? Não são. Então, por isso que nós não nos intitulamos judaísmo messiânico, nem judaísmo nazareno. Nós apenas somos servidores do Deus bendito. Nós somos restauradores. Estamos aprendendo a servir a Deus. Então, meus amados, eu gostaria que vocês observassem o que foi falado aqui. O irmão Danilo está gravando, eu espero que dê tudo bem, que às vezes acontecem alguns probleminhas. Se você ficou em dúvida, escute de novo. Nós temos mais de 200 vídeos de explicação dos textos. Então, temos material bastante. Muito bem, nós somos seguidores do caminho. Lá em Atos dos Apóstolos, eles eram seguidores do caminho verdadeiro. Então, não queremos ser pretensiosos, mas nós queremos restaurar a verdade. E não é fácil, irmãos. Por que não é fácil? Porque os outros sistemas estão estruturados. Eles têm condições. Nós temos apenas a fé. E temos vocês e a nossa gratidão àqueles que têm nos ajudado a manter esta obra andando. Então, eu peço que vocês continuem orando para que Deus
nos dê saúde, nos dê força para continuar junto com vocês levando essa palavra. São 9h11. Vou deixar 5 minutinhos para os irmãos que quiserem, se é que algum não quiser fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade. Né? E aí, na sequência, o irmão Danilo faz o encerramento. Amanhã é dia de trabalho, sei que está todo mundo cansado, não vão ficar tomando tempo de vocês. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mãozinha, tem uma mãozinha aí, sinta-se à vontade. Se não tiver ninguém, o irmão Danilo encerra. Muito bem. Não há ninguém. Que o Deus bendito visite a todos vocês. Irmão Danilo, pode encerrar, por gentileza. Vamos fazer uma oração, pessoal, para encerramento e a gente ficar mais tranquilo e relaxado com os nossos pensamentos voltado a Yeshua, Jesus, nosso Mestre e Messias. Pai querido, Pai amado, Pai santo, graças te damos por esse estudo que tivemos, Senhor. Conhecer um pouquinho mais da Tua Palavra, entender um pouquinho mais das Tuas bênçãos sobre nós, Senhor, e o que o Senhor nos reservou. Obrigado por essa reunião que temos às quarta-feiras, sexta-feira, Pai. Estamos aqui orando um pelos outros, Senhor, que essa oração possa chegar ao coração, possa chegar até Ti, Pai. E que cada oração de cada irmão também possa chegar, Senhor. Temos nossas necessidades. Precisamos de Ti, Pai. Precisamos ser ouvidos e entendidos também, Senhor. Sabemos que somos pecadores, falhos. Estamos errando a cada instante, Senhor. Mas estamos confiantes, Pai, que estaremos em glória eterna contigo, Senhor, e seremos restaurados. O Senhor pode nos resgatar, capacitar, Pai. Trabalha na vida, no coração, no sentimento de cada irmão que aqui está. Precisamos das Tuas bênçãos, Senhor, da Tua proteção para nossos familiares, amigos, no nosso trabalho, com os nossos filhos, os nossos parentes, amigos e até entre nossa congregação. Pedimos as Tuas bênçãos para continuar a semana e que possa abrir portas, Pai, para quem precisa, possa curar feridas no coração, na alma, no espírito e no corpo de quem precisa também, Senhor. Esteja conosco sempre. Agradecido estamos por essa noite, pela semana, pelo dia e pelo que há de vir. Que possamos sair daqui confiantes e seguros de Ti, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, amém, meu Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Daqui a pouquinho eu vou postar lá no grupo o vídeo que eu fiz. Se os irmãos quiserem assistir, eu agradeço. Shalom, shalom a todos. Shalom, shalom.